Meus amigos, minhas amigas, irmãos aqui do Centro Espírita Caxamboense, boa noite a todos, né? É uma satisfação estarmos aqui de volta, né? Para mais uma vez a gente refletir sobre os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos da doutrina espírita, né? Então, é sempre muito bom estarmos juntos aqui, né? O nosso tema de hoje é sobre o perispírito, né? É um tema assim que tem uma certa complexidade, né? Não é assim muito simples, mas é muito, muito importante, porque ele envolve a compreensão assim de vários outros aspectos, sabe? Relativos à mediunidade, relativo ao campo das provas, né? Uma série de vertentes assim que uma boa compreensão do que é o perispírito vai dar uma ideia melhor desses outros aspectos. Então, o tema em si ele é muito complexo, então a gente vai ficar assim nas noções mais básicas, não vai dar para a gente falar aqui, né, dos centros de força, radiações fluídicas que estão relacionadas ao perispírito, né, aura, molde espiritual, todos temas relacionados ao perispírito. Então nós vamos ficar nas noções gerais para a gente, né, o tempo nosso é curto, né, para a gente, e também não ficar aquele estudo pesadão, que aí precisaria, né, um estudo assim mais aprofundado precisaria ser numa série, a gente precisaria estar com livros assim, fazer uma coisa mais planejada. Então a gente vai ficar num aspecto mais básico, mas nem por isso menos importante, né? Quando eu conheci a doutrina espírita, foi lá nos idos dos anos 90 lá, né? Tinha 27 anos. Eu sempre tive uma curiosidade assim sobre as coisas espirituais. Eu era católico, né, de não praticante que falava, né? Mas os aspectos espirituais sempre passavam na minha cabeça. Ficava pensando, o que será depois que morre, né? Por que será que as coisas acontecem? Por que tanta dor no mundo, né? Mas até aquela idade assim, eu nunca tinha pensado em procurar outra religião, porque para mim, na minha ignorância daquela época, Jesus estava só no catolicismo. Então eu não falava, vou deixar Jesus aqui, sabe? Não, aquilo era um confronto íntimo para mim, né? Eu não fazia isso. Até que um dia, né, um livro veio parar na minha mão, uma lojinha a gente tinha lá em São Lourenço, assim, apareceu um livro lá, né? E era um livro espírita, era o Nosso Lar. E depois que eu li aquele, né, tomei contato com aquele livro, aí conversei com um amigo, esse amigo me levou pela primeira vez no centro espírita. Esse amigo Leandro hoje está morando nos Estados Unidos, né? E logo depois disso eu me mudei para Lambari, e olha só os movimentos da vida, né? Eu fui morar do lado de um centro espírita, né? Aí lá nessa casa, em Lambari, né? Karina não tinha nem nascido ainda, essa aqui, ó, essa moçona aqui hoje, né? Lá da janela da minha casa eu ficava escutando as palestras lá no centro. Mas muitas e muitas noites, né? Porque eles abriam, tinha uma janela lateral que dava para a janela da minha casa, eu ficava lá, da minha casa. Ou seja, a vida às vezes nos conduz para os movimentos que são necessários, assim, né? Mas eu estou contando isso porque esse livro que eu achei lá por acaso, né? A gente sabe que o acaso não existe. Esse livro que eu achei lá na loja, comecei a folhear, que foi onde eu me tornei espírita no momento que eu abri aquele livro ali, era o livro Nosso Lar. O primeiro livro da série André Luiz, que todos aqui conhecem, né? E eu, né, como todo bom preguiçoso assim naquela época, eu abri, mas eu não abri nem na introdução, nem no prefácio de André Luiz, que são maravilhosos, né? A introdução de Emmanuel e o prefácio de André Luiz é uma maravilha, só aquilo ali já é quase que um livro separado, de tanta espiritualidade, tanta profundidade que tem naquela mensagem deles ali antes de começar o livro. Mas eu fui lá no primeiro capítulo. O primeiro capítulo chama Zonas Inferiores, né? Capítulo 1 de Nosso Lar. São as primeiras palavras de André Luiz. Aí eu vou ler aqui duas frases para chegar no ponto assim do nosso ponto de interesse, né? As duas primeiras frases do livro Nosso Lar. André Luiz começando o relato dele nas zonas inferiores. Por isso o nome do capítulo, né? Zonas Inferiores. André Luiz diz assim, olha: eu guardava a impressão de haver perdido a noção de tempo. A noção de espaço esvaía-se-me de mim há muito. Perdeu a noção de tempo, de espaço, né? Pela perturbação que ele estava envolvido. Aí ele continuou o relato aqui, ó. Eu estava convicto de não mais pertencer ao mundo, ao número dos encarnados no mundo. Ou seja, ele sabia que tinha morrido. Nesse momento que ele sabia que tinha morrido, né?
no corpo físico, desencarnado, né? Ele diz, ó, eu estava convicto de não pertencer mais ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Na hora que eu li isso aqui, eu falei, eu li essas duas frases, eu peguei, parei, fechei o livro, falei, mas ele está dizendo que morreu? Ele está dizendo que respirava? Aquilo ali foi, assim, extremamente impactante para mim, porque foi o primeiro contato meu com a noção de perispírito. Como que ele estava respirando? Né? A longos haustos, quer dizer, ele dava aquelas... Né? Ele sabia que tinha morrido, mas lá ele respirava, assim, aquela respiração ofegante, profunda, assim. Ele está desencarnado e está respirando. Como que é isso? Foi a minha reflexão ali daquele momento, porque foi o meu primeiro contato com a noção de perispírito. Aí eu fiquei pensando, mas se ele está respirando, então ele não está com corpo físico, porque ele desencarnou, né? Se ele está respirando, então ele está com uma espécie de corpo lá. Não é? Porque a ideia que a gente faz assim do espírito, eu estou generalizando, mas era a ideia que eu fazia lá naquela época. Né? Tudo bem, a gente acredita que tem algo depois da morte, né? Que, né? Eu não sou daqueles céticos que morreu, acabou, não. Eu acredito que tem algo, mas o que é esse algo? Ah, eu acho que é uma neblina, né? Uma fumacinha, uma coisa assim muito abstrata. E André Luiz já me fala que não, eu estava lá respirando a longos haustos. Mais adiante um pouco ele falava que passava fome, passava sede, né? Passava essas necessidades assim que estão muito atreladas assim às sensações do corpo físico. Mas ele não tinha mais o corpo físico. Mas ele tinha, ele tem, e todos nós temos o perispírito. É o nosso corpo espiritual, é o nosso veículo de manifestação do espírito. E isso é de uma importância assim, muito, muito grande a gente compreender. Nós aqui na nossa condição aqui de encarnados, o que acontece com a gente? A gente tem o corpo físico, tem o perispírito, e nós somos mesmo o espírito, a nossa essência é o espírito. A gente precisa compreender isso aqui na nossa condição de encarnado. Imaginar assim, ó, tem o pneu do carro lá, não tem? Tem o pneu do carro, tem a câmara de ar e tem o ar dentro da câmara de ar, não é? É esse conjunto que forma o pneu. É uma figura assim, meio tosca, assim, mas dá essa ideia para nós. Ó. Temos o corpo físico, que seria o pneu, né, nessa figura assim, de comparação. O perispírito seria a câmara de ar, né? E o espírito seria o ar em si que enche aquele pneu, que mantém aquela pressão ali. Né? Uma outra figura que a gente poderia usar assim é a vela acesa, né? A vela tem o corpo de parafina, seria o corpo físico, né? Tem o pavio, seria o perispírito, né? E a chama em si seria o espírito. Isso na condição de encarnados. Né? Uma outra figura que a gente podia usar assim, para dar uma forma didática, a gente fixar essa ideia que somos na condição de encarnados, né? Essa tríade, né, de corpo físico, corpo espiritual e a essência espiritual mesmo seria... Hoje em dia está caindo de moda mandar carta pelo correio, né? Mas todo mundo sabe que é uma carta. Você escreve uma carta, põe no envelope e manda para alguém. Né? Fazendo essa comparação ainda, né? O envelope seria o corpo físico. Né? A carta em si que está lá dentro seria o perispírito. E o espírito? É a mensagem em si que está escrita lá. Então a gente precisa, na nossa condição de encarnado aqui, ter bem consciência que nós somos isso. Ó, estamos aqui no plano físico, utilizando um corpo físico, né? Através do perispírito, que é o veículo de manifestação espiritual da nossa essência, que é o espírito imortal. Isso tem uma relação profunda com vários aspectos da doutrina espírita, com os fenômenos mediúnicos. Se a gente for estudar os fenômenos, compreender os fenômenos, na cabine de passe, psicofonia, né, que é a incorporação, tudo tem que ter essa compreensão desse corpo espiritual, que no caso de nós encarnados, está fazendo o que? A intermediação entre o espírito e a matéria. Né? É o perispírito que faz essa intermediação, não é o espírito que se liga diretamente à matéria. Ele está revestido desse corpo espiritual e na nossa condição de encarnado ele está ligado, o perispírito está ligado célula a célula ao corpo físico. Né? Assim, tem outros aspectos aqui, como eu falei, né? Tem o centro de força, ele está ligado célula a célula, mas tem o centro de força que promove uma ligação assim, mais profunda. Mas nós não vamos entrar nesse aspecto aqui para não complicar e pela questão de tempo, como eu já falei. Né? Então, quando eu desencarno, o que aconteceu?
Eu deixei o corpo físico. O corpo físico cumpriu a função dele ali, né? No processo natural da vida, como deve ser, ele, né, desencarnou, e eu sigo com o corpo espiritual, que é o perispírito, né, sendo a sede de manifestação do que eu sou de fato, o espírito. Né? Aí eles poderiam perguntar assim, tá, mas o perispírito é o corpo do espírito. Então, como que é o espírito em si? Aí a gente já bate assim no nosso teto de compreensão, porque lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta e os espíritos superiores respondem assim, ó, você quer imaginar como que é o espírito? Imagina como uma chama. Essa resposta lá no Livro dos Espíritos, falando do espírito agora, né? Agora essa chama espiritual, essa essência espiritual, ela precisa de um veículo de manifestação. E é o perispírito, nosso tema de estudo da noite de hoje aqui. E também tem outras denominações, né? Às vezes em livros ou em outras doutrinas assim, religiosas pode ser chamado de corpo espiritual, corpo astral, né? Corpo fluídico, psicossoma. André Luiz usa muito esse termo, psicossoma, corpo somático, né? Não é o corpo físico, é o corpo somático, né? Todas fazendo essa referência a esse corpo do espírito. Né? O espírito, né? Ele precisa, para se ligar ao corpo físico, como nós falamos, está ligado, está revestido do perispírito, né? Essa ligação do perispírito ao corpo físico, ela se dá lá no momento da concepção. Né? Homem e mulher lá tem a relação, a fecundação, naquele momento da fecundação, quando começa a primeira divisão celular lá, né, do óvulo com o espermatozoide, quando juntou e começa a divisão, é o momento que o espírito é ligado, através dos laços, né, fluídicos do perispírito, aquele corpo físico em formação ali. Olha como que é importante isso, porque aí a gente compreende a gravidade, por exemplo, do aborto. A pessoa pode pensar assim, ah, nossa, mas com 2 semanas não é nada. Não é nada? Como não é nada? É um espírito ligado, através do perispírito, às células que vão se transformar num corpo físico. Duvida? Tá duvidando disso? Espera 9 meses que você vai ver o neném nascendo. Então, não é que não é nada, não. Tem muita responsabilidade, sim. É uma vida ali, já tá na programação. E para quem assume a responsabilidade assim do aborto, traz responsabilidade consciencial também. Isso aí não dá para a gente burlar a lei divina. Mas compreendem como que o perispírito tem um papel importante nisso, numa questão que moralmente é fundamental para nós? Esse perispírito do espírito reencarnante já está ligado ali àquelas células. Ele já está ligado. E durante o processo de gestação ali vai se consolidando esses laços do espírito reencarnante naquele corpo em formação. E quando nasce, está completa essa ligação? Não está completa. A criança nasce, informações de André Luiz e Emmanuel, né? Essa ligação do espírito que está reencarnando, ela vai se completando ainda até os 7 anos de idade. Até os 7 anos, aos 7 anos de idade que completa de fato esse processo todo reencarnatório. Vamos dizer assim, desse acoplamento, né, do perispírito ao aparelho físico. Né? Numa ordem inversa, lá no momento de desgaste, né, quando é no processo natural da vida, assim, pelo desgaste das forças físicas, a enfermidade, vai começando assim um processo contrário, vai havendo o desligamento de várias partes, ficando por último os laços fluídicos ligados ao centro de força, né, que são uma característica, vamos dizer assim, da forma, né, do perispírito. Tem os centros de força. Essa questão dos centros de força, que nós não vamos abordar aqui, mas, por exemplo, para o passista é muito importante conhecer. Para o passista é fundamental conhecer. Né? Para qualquer um que estuda mediunidade, é importante conhecer também o centro de forças, chakras, né? Tem vários nomes assim também. Né? Mas é esse processo assim, de ligação do perispírito ao corpo físico e de desligamento também, né? É o mesmo processo. E também acontece, por exemplo, daqui a pouco nós vamos chegar em casa, vamos deitar, né? Vamos fazer a nossa prece, né? Faço votos, né? Faço a prece. Vamos dormir, o que vai acontecer? Nosso corpo vai adormecer, né? Esses laços vão se afrouxar um pouco, não vão se romper, né? Senão a gente desencarna, né? Mas eles vão se afrouxar
E a gente, com o nosso corpo espiritual, perispírito, o corpo vai ficar ali descansando, um descanso que biologicamente é necessário, né? É uma necessidade física, né? Esse descanso, essas horas de descanso. Mas o nosso perispírito não precisa desse descanso, não, nem o nosso espírito. A gente, né, o corpo entra em adormecimento ali e a gente, desdobrado, é o tal do desdobramento, né? Que a gente ouve falar sempre na doutrina. Eu vou entrar em relação com o plano espiritual. E é nesse momento do desdobramento que eu entro em relação com o plano espiritual, depois as lembranças que ficam, que é aquilo que a gente chama de sonhos. Mas a gente pode passar, nossa, mas tem uns sonhos que são muito atrapalhados. Nosso estudo aqui hoje não é sobre sonhos, mas sabe, a gente desdobra do corpo de noite, né? Entra em relação com o plano espiritual, né? O cérebro físico está ali dormindo, então na hora que volta ao corpo, essas lembranças do que eu vivi lá, elas dão uma embaralhada, elas dão uma complicada, por isso que às vezes o sonho fica esquisito, fica truncado, né? É só a gente ler na série André Luiz que tem muito desses relatos, assim, André Luiz explica isso bem, às vezes pega a pessoa ali, né, um encarnado, né, a equipe espiritual pega um encarnado, aí vai levar lá um trabalho qualquer, para uma assistência qualquer, depois traz a pessoa de volta, a pessoa, né, acopla o corpo físico, na hora que acorda a pessoa conta o sonho assim pro outro, mas conta, nossa, eu sonhei que veio 2 policiais aqui e me levou preso. Não era nada disso, mas foi o modo que o espírito registrou na hora que voltou pro corpo físico. Eu tô falando isso pra gente compreender por que às vezes o sonho fica truncado, por que às vezes fica meio embaralhado, né? Mas como também às vezes fica muito lúcido, fica extremamente lúcido. Às vezes a gente abraça uma pessoa no sonho, você sente o calor da pessoa, você acorda sentindo aquela presença da pessoa. Todo mundo já viveu essa experiência. Então, não vamos nos impressionar com um sonho assim que é esquisito, que é atrapalhado. Às vezes, na hora que a gente desdobra do corpo ali, por esse processo assim do desdobramento, né, do perispírito ali, quando o corpo dorme, às vezes começam a vir lembranças do passado, porque o espírito com o perispírito afastou do corpo, isso facilita o processo de rememorar situações do passado, de outras vidas até, né? Então, depois, na hora que eu volto, parece que eu vivi aquilo, sendo que às vezes era só uma lembrança, uma reminiscência daquilo que eu lembrei ali, né, quando desdobrado. Eu acho que muita gente já teve a experiência de sonhar que estava morrendo. As pessoas que eu converso é muito comum. Eu já sonhei muito com isso. As pessoas conversavam. São lembranças lá de quando você estava desencarnando mesmo, e por alguma razão foi traumático lá, volta e meia voltava aquela lembrança mesmo. Vê como que a compreensão do perispírito é importante na compreensão desses processos todos. Que eu desdobrei aqui, ó, não precisa a gente estar desencarnado para entrar em relação com o plano espiritual. Toda noite a gente entra em relação com o plano espiritual. Então, é o Humberto de Campos que fala numa das suas mensagens que toda noite a gente morre um pouco. Toda noite a gente morre um pouco nesse sentido de deixa o corpo físico aqui e vai, né, nesse afastamento temporário. Isso é muito importante para a gente criar aquela noção assim da consciência do ser espiritual que nós somos, independente do corpo físico. A gente vai continuar vivendo independente do corpo físico. O corpo físico é um instrumento bendito, que a gente tem assim, né, cada um na sua necessidade evolutiva, no seu momento aqui evolutivo, cada um tem uma necessidade diferente, senão todo mundo ia ter uma vida igualzinha do outro, né? E não é assim. Cada um tem uma vida diferente, tem provas diferentes, em momentos diferentes, dores diferentes, mas um aprendizado que vem para todos. Para todos, né? Inclusive, assim, dificuldades, problemas fisiológicos, ou problemas até de ordem assim, psíquica, tipo a depressão, né? Precisa do tratamento médico porque o corpo físico, né, o aparelho orgânico, né, o cérebro orgânico, muitas vezes ele está lesado. Então, né, na casa espírita, por exemplo, nossos irmãos devem tratar sempre com isso. A gente, ligado assim, a outras casas de São Lourenço, sempre aparece assim, as pessoas que vêm buscar esse socorro. Tem que dar o socorro, mas tem que dar orientação. Olha, precisa do médico, precisa do tratamento médico. Por quê? Porque o aparelho físico está lesado também, né? Processo assim longo de obsessão ou mesmo de depressão acaba desequilibrando o cérebro físico. Então, precisa desse tratamento médico também, mas é claro que precisa do tratamento espiritual, do evangelho, água fluida, o passe.
encaminhar para a reunião de desobsessão o nome da pessoa, a evangelização da pessoa, mas aí é um processo já não é o socorro de urgência, já é o processo de cura em si, que depende de vários fatores, né? Mas nisso tudo a gente vê um papel importantíssimo aí da compreensão do perispírito, né? Até mesmo para a compreensão das dores, das provas que nos chegam, né? A dor ainda vai fazer parte aqui da nossa caminhada aqui, porque somos espíritos atrasados, né? E muitas vezes a dor ela se manifesta através do corpo físico, ou se não é diretamente nele, são situações que estão à minha volta. No livro dos espíritos, tem um item lá que é o 257, que não é uma pergunta. Todo mundo acha que o livro dos espíritos é inteiro só perguntas e respostas, né? 257 não é uma pergunta. E tem mais algumas outras questões lá que não são perguntas, é um ensaio teórico que Kardec faz a respeito da sensação no espírito. Por que o espírito tem essas sensações, essas percepções? Como nós falamos do André Luiz, está respirando, está sentindo fome, está sentindo sede. Lá no item 257 é um item enorme, são 8 páginas do livro dos espíritos. Então a gente destacou alguns pontos aqui para a gente conversar a respeito disso. Inclusive desses processos assim, de dor, compreender um pouco isso, o porquê da dor. Às vezes uma dor, vamos dizer, eu tenho uma enfermidade que está me causando dor física, né? Daqui a pouco não vamos falar da dor moral, mas a enfermidade me causa dor física. Como que isso atinge o meu espírito? É através do perispírito, é uma repercussão que existe, né? Por isso que o desencarnado pode ter a sensação de dor também, essa repercussão. Ele não tem mais corpo físico, né? Não tem as condições nervosas aqui do encarnado, mas essa continua repercutindo. Por exemplo, quando há o desencarne, todos nós vamos passar por um período de perturbação. Isso é um fato, e a gente não tem assim que se preocupar, ou, né? Tem que se preocupar no sentido de buscar viver da melhor forma, assim, no nosso dia a dia, para menor ser esse período de perturbação. Mas que é um reflexo ali daquela condição que a gente viveu, às vezes a vida toda, né, no corpo físico, né, aqui na vida física, repercutindo no perispírito e repercute no espírito. Assim, para dar uma ideia dessa repercussão, talvez para exemplificar um pouco, às vezes a gente tem ideia na cabeça, mas é difícil passar assim o que a gente está querendo dizer, sabe? Mas eu conheço, não é amigo meu, mas eu conheço um rapaz, assim, sabe? Lá de São Lourenço. Ele com 25 anos de idade, já há muitos anos atrás, né? Ele resolveu que não queria ter mais filho. Não queria ter mais filho, não, porque ele não queria ter filho nenhum, ele não tinha filho, não tinha relacionamento, e com 25 anos ele fez uma vasectomia para não ter filho. Todo respeito à decisão pessoal de cada um, de quantos filhos quer ter, quando quer ter e tal, mas convenhamos que é algo absolutamente radical aos 25 anos de idade, né? Muito, extremamente jovem, você decidir que não quer ter mais filhos, né? É no mínimo radical demais essa decisão, né? Aí vamos fazer uma suposição a partir disso. Vamos supor que um espírito que toma essa decisão, um espírito encarnado, que não vou ter mais filhos. Não quero ter filho, não quero ter aborrecimento com filho. Eu não quero ter preocupação, não quero ter responsabilidade com filho. Porque a pessoa que toma essa decisão, é claro que está evada por egoísmo. A pessoa quer viver para si, não quer viver para outro ser, porque todos aqui que são pais, né, mães, avós, né, tem pessoas assim sob a sua responsabilidade, sabe? A gente começa a viver a vida do outro, e é normal, e é isso mesmo. A vida é isso mesmo. É um processo de doação. Quando eu me nego a isso, eu estou num processo de egoísmo. Aí vamos imaginar essa situação do corpo físico repercutindo no corpo espiritual, que vai repercutir no espírito. Ele fez a vasectomia, né? Ele tomou a decisão. Vamos supor que ele, né, tinha um compromisso de ter sim uma família. Ia receber espíritos ali ligados a ele, provavelmente que ele tinha débitos, né? De repente, essa decisão de não ter filho já é um pressentimento íntimo do espírito que vai chegar como filho. Isso acontece, né? A gente traz essa lembrança vaga assim dessas coisas que vão suceder na caminhada. Aí ele bloqueia isso, ele causou uma lesão, né? Vasectomia, né? Cortou lá um canal de comunicação. É uma lesão no corpo físico, né? É uma lesão planejada, projetada para não ter filho, mas é uma lesão.
É uma lesão que se reproduz no corpo perispiritual. E vai ter repercussão no espírito através do quê? De remorso, de arrependimento. De um dia compreender, poxa, como eu precisava receber aquele espírito como filho. Como eu devia, como ia adiantar na minha caminhada. Futuramente, vai reencarnar novamente, né? O que vai acontecer? Né? Porque o corpo perispiritual está lesado, né? Pelo né, comprometimento assim, consciencial do espírito, vai reencarnar. E como o perispírito é molde também do corpo físico, né, provavelmente vai gerar um corpo físico infértil. Olha, um repercutindo de um lado e repercutindo do outro. Dentro das provas, né? Dentro daquelas necessidades de cada um. Então, naquela que ele nasceu já, na outra, estamos imaginando na outra encarnação, né? Ele nasce querendo muito, ele compreendeu o erro, ele precisa muito trazer aquele... Né, muitas vezes é um irmão que ele deve muito, ele precisa trazer como filho para devolver assim a dignidade, devolver amor, né? Precisa cuidar daquele espírito, então ele vem com um projeto de formar uma família e trazer aquele espírito ali. E ele vem estéril. Claro que é uma decepção, é uma dor, mas que está dentro da proposta evolutiva dele, dentro da necessidade evolutiva dele. Entendeu? Mas nesse raciocínio que a gente está fazendo, a gente vê como que repercute do corpo físico para o perispírito, para o espiritual e vice-versa. Por exemplo, né? Enfermidades, assim, da criança que nasce com enfermidades. Alguém acha aqui que Deus é injusto? Não, acho que ninguém vai pensar isso, né? Jesus mesmo falou, né? Qual pai da terra que o filho tendo, né, pede um pão e o pai dá uma pedra? Bom, Jesus perguntando o pai da terra aqui. Qual o pai aí da terra que o filho está com fome, pede um peixe e o pai dá uma serpente? Não, todo pai da terra dá coisas boas para o filho, né? Generalizando, né? Sabe até que há exceções, né? Não é assim? Aí Jesus fala, se vocês, sendo mal como sois, dão boas coisas para os seus filhos, imagina Deus. Alguém vai imaginar que Deus quer que uma criança nasça com uma deformidade física? É claro que ele não quer. Mas é claro que ele tem leis assim, de amor, justiça e caridade. Aquele espírito que reencarna naquela condição, ele precisa passar por aquela prova, ele precisa daquele aprendizado muitas vezes difícil, que foi impresso, sabe quem que trouxe aquela deformidade ali para o corpo físico? Ele mesmo, através do seu perispírito, através daquelas desequilíbrios que já estavam no seu próprio, né, perispírito, corpo espiritual, né, que é o molde do corpo físico. Olha como que é importante essa compreensão assim desse mecanismo, né, do perispírito como veículo do espírito, de manifestação do espírito, como esse molde, né, do corpo físico e como ele recebe também essas repercussões, vamos chamar assim, do que acontece no campo físico. Né? Pessoa que está com fome aqui no corpo físico, está numa situação assim de miséria, de dificuldade, de extrema fome. Né? O corpo físico está com fome. Mas é claro que está repercutindo no espírito. Né? Tem a dor ali da fome, né? Eu não passei por essa experiência na vida, então a gente fala só em teoria. Né? Tem a dor da fome, mas tem a dor moral da fome. Né? Que é aquela, poxa vida, eu não tenho o que comer. Eu estou aqui, quando que eu vou ter algo para comer? Então, além da sensação dolorosa da fome em si, tem a dor moral acompanhando. Né? Ou seja, aquela condição que está ligada ao corpo físico repercute no perispírito, que repercute no espírito. Né? Sempre está o perispírito intermediando isso. E é extremamente importante a gente compreender que a gente pode deixar o corpo físico, que a gente vai continuar vivendo com o nosso perispírito. Esse perispírito, esse corpo espiritual, ele é indestrutível. Ele é indestrutível. Eu posso, como no exemplo que eu dei, eu posso lesá-lo, eu posso, né, por um estado de consciência assim, né, complicado assim, eu posso gerar algum desequilíbrio, mas ele é indestrutível. Né? Vamos imaginar um espírito que tenha desencarnado num incêndio terrível. Assim, o que aconteceu com o perispírito dele? Se consumiu também com o corpo físico? É claro que não. É claro que não. Então a gente segue vivendo sempre.
Por isso a responsabilidade que a gente tem que ter com o nosso próprio forma de viver, forma de encarar a vida, porque a gente está assim a gente está fazendo registros para a nossa própria caminhada. E Jesus colocou de outra maneira, assim, a gente está o tempo inteiro plantando e vai colher. Então é bom que a gente plante sementes melhores, sementes boas, né? E eu estou falando de plantar, de sementes relacionadas até com o corpo físico, com o perispírito e o espírito, né? Vamos dizer assim que eu não cuido direito do meu corpo físico assim por, né, pessoas que não gostam de médico, né? Não vai. Tem uma coisa de médico, não vou no médico, não vou. Ó, ela não está cuidando do corpo físico como deve, né? Por consequência, não está cuidando do perispírito, né? Se lá na frente tiver um problema por causa dessa omissão dela, e aí? Qual que vai ser a responsabilidade consciencial dela? Vai ser grande, né? Vai ser grande, né? A gente até entende, né? A pessoa tem medo, assim, às vezes de achar uma coisa, não fazer exame não, porque às vezes se procurar acha. A gente compreende psicologicamente, assim, esse receio da pessoa, mas não faz o menor sentido, né? Você faz exame para descobrir, sim, né? Quem é que sabe qual que é o dia de amanhã? Sabe lá se é para você descobrir hoje para tratar e não ter nada. Aí você não descobre, não trata e aquilo se transforma em algo grave que compromete a sua trajetória aqui encarnatória. Então, não pode assumir essa responsabilidade. Falar, não quero, eu não quero ir no médico para não descobrir isso. Esse é um exemplo, assim, de uma forma da gente não cuidar do nosso corpo físico. Como nós falamos, né? Cada um de nós tem as provas, tem os aprendizados assim que são inerentes à nossa necessidade evolutiva. Então, a gente não pode ficar comparando vidas. Ah, nossa, mas a gente vê o artista lá na televisão, parece que é tão feliz, tem dinheiro, tem todo mundo gosta. A gente não sabe das dores que ele vive, a gente não sabe dos problemas íntimos que vive, a gente não sabe o que vai acontecer na caminhada, sabe? Então a gente não pode ficar se comparando com os outros, porque cada um é único. Cada um tem uma trajetória única. Sabe por quê? Porque todo mundo é responsável pelos seus próprios atos. Sempre, sempre. Né? Sempre, em todos os aspectos da vida. A gente é responsável pelos nossos atos. Né? A gente erra? É claro que a gente erra. A gente é espírito ainda imperfeito, em evolução, a gente erra. Né? Não tem que ficar assim, né, num processo assim de culpa, num processo assim de baixa autoestima, né, por causa de erros que se foram. A gente pega o exemplo de Paulo, o livro Paulo e Estevão, né, uma obra maravilhosa, umas obras. O próprio Chico colocava ela como a principal obra da sua lavra mediúnica, Paulo e Estevão. Chico Xavier disse, era o livro que ele mais gostava, era o Boa Nova. Mas ele reconheceu o mais importante era Paulo e Estevão. Qual que é a história de Paulo? Paulo, né, um doutor da lei, era um chefe lá dos judeus, né, não conheceu Jesus lá quando Jesus esteve pregando, né, se tornou um perseguidor dos cristãos lá, dos primeiros, inclusive, né, levando a morte de Estevão, que é um grande, né, mártir do cristianismo lá nascente, né, perseguiu, queria fazer acontecer, queria acabar com os cristãos tudo. Mas quando vê na estrada de Damasco lá, ele tem encontro com Jesus, né, um corpo espiritual, né, num perispírito, né, para Jesus se manifestar ali, se manifestou num perispírito, né. A gente imagina como que não devia ser diferente o perispírito de Jesus, né, devido à evolução moral e espiritual dele, numa distância quase que infinita da gente. Mas tem esse encontro com Paulo ali, e Paulo muda de vida completamente. Mas Paulo ficou lá, ele sentou na beira da estrada e ficou falando, nossa, mas eu mandei matar, eu matei Estevão, eu fiz, eu persegui. Ele ficou nesse arrependimento, nesse remorso, assim, que doentio, que paralisa? Não, ele já falou na hora para Jesus, Senhor, que queres que eu faça? Ou seja, reconheceu o erro, reconheceu os equívocos do caminho, mas se propõe a caminhar imediatamente. Muitas vezes é o que a gente precisa fazer. É o que a gente precisa fazer, a gente precisa se amar, se perdoar
né? E seguir adiante, fazer o melhor, né? E não ficar preso a situações assim que já aconteceram. Aquilo já aconteceu, eu já fiz, né? No caso de Paulo, ele já tinha matado, ele já tinha perseguido, ele já tinha causado um estrago danado, né? Inclusive na vida dele mesmo, né? Quem lê o livro, né? Sabe que ele gostava muito de Abigail, um espírito nobre, evoluidíssimo, que era para ser a esposa dele, e por causa das ações dele, ele acabou afastando a esposa, e ela morreu cedo, a esposa não, a noiva, né? Não chegaram a casar, ou seja, ele causou danos a ele mesmo, né? Mas ele reage e começa a trabalhar. Ele não fica paralisado. E é isso que a gente não pode, ficar paralisado nas nossas dores, paralisado no que já passou, sabe? Ficar revivendo aquelas situações, revivendo dores, né? Tal do ressentimento, né? Ficar ressentindo dores. Eu já senti a mágoa. Agora eu vou ficar ressentindo a mágoa? Ressentimento é isso, a palavra quer dizer isso. É a pessoa que fica ressentindo a mágoa. Para que sentir de novo? Vamos caminhar em busca de uma melhoria íntima, que nos caminha assim, para uma facilidade maior de perdão, de aceitação das dificuldades, de fazer o nosso melhor na nossa trajetória aqui, porque a nossa condição assim, do perispírito, a condição do perispírito, ela reflete a condição do espírito. Né? Quem vê os relatos assim, de André Luiz nos livros da série André Luiz, por exemplo, os espíritos ali do umbral, aqueles espíritos perseguidores, eles imprimem no seu perispírito a condição do espírito, que é uma condição trevosa, é uma condição assim de uma vibração mais densa, sabe? Sem luz nenhuma, assim, eles refletem no seu perispírito isso. Assim como os benfeitores, né, de ordem mais elevada também refletem no seu perispírito a luminosidade, aquela vibração assim de amparo, de auxílio, né? Essa condição vibratória do perispírito, acabamos de falar, né? Ela reflete o que é o espírito, né? E um médium, quando ele vai, né, entrar em relação com o plano espiritual, assim, por exemplo, através da vidência, né, ele vai ver o espírito, né? Por alguma razão a espiritualidade permite, né? Ele já tem a faculdade, naquele momento a espiritualidade promove, né, aquele evento da clarividência ou da vidência, né? A imensa maioria das vezes, o médium, né, por causa dessa nossa condição assim, mais inferior, de espíritos ainda caminhando, aprendendo, se tem uma facilidade muito grande de ver os espíritos inferiores. O médium vê ali com perfeição ali os espíritos inferiores. Às vezes é um perseguidor, às vezes é só um sofredor, às vezes é um espírito que está numa situação de sofrimento ali, mas ele se apresenta ao médium com perfeição ali de detalhes, de riqueza, de detalhes. Por que acontece isso? Porque a vibração dele está densa e está bem próxima da do encarnado. E muitas vezes, esse mesmo médium, quando é permitido ver um espírito benfeitor, mais elevado, você acha que ele consegue ver com essa mesma perfeição? Consegue não. Ele vê assim, um contorno luminoso, ele vê um esboço, ele mais presente do que vê. Por quê? Por causa da diferença vibratória de perispírito, né? Essa densidade do espírito superior é tão mais sutil, é tão mais leve que esse médium encarnado ele tem dificuldade de captar. Então ele capta, mas muito mais ou menos assim. Enquanto que daqueles irmãozinhos ele capta em detalhes, né? Em reuniões assim de desobsessão, que são reuniões assim de auxílio, né, aos irmãos desencarnados, isso acontece demais. Às vezes tem uma manifestação mediúnica ali, né? O espírito incorpora, né? Um termo muito adequado, mas é o termo mais comum, assim, incorpora no médium, né? Vai dar a comunicação, e muitas vezes nessa incorporação, todos que estão ali perto sentem, assim, cheiros, que são emanações do espírito. Ou seja, o perispírito, né, daquele comunicante está encharcado daquelas, né? Por exemplo, a pessoa que tem problema com bebida, né? Isso era muito comum. O espírito incorporava ali, vinha aquele cheiro assim de cachaça, aquela coisa, aquele cheiro ruim, assim, ou de carne em decomposição, sabe? Mas isso muitas vezes acontecia. Como também às vezes incorporava um benfeitor, vinha aquele. Isso no passe acontece muito. Muito não, né? Mas acontece, né? No momento do passe vinha aquelas ondas de perfume, assim, né? Cheiros assim que você sabe que é
que é um cheiro, vamos dizer assim, mediúnico, é uma emanação do perispírito, sabe por quê? Porque do mesmo jeito que vem, vai embora. Vem como uma onda, assim, você sente aquele cheiro, o cheiro vai embora. Porque o cheiro físico assim, não é assim, né? Se dá um cheiro aqui, o cheiro vai ficar e vai diluir com o tempo, né? Quando é uma emanação do perispírito através desses fenômenos, é aquela onda, dá aquela onda de perfume, assim, e vai embora, né? Ou quando é um cheiro desagradável, assim, dá, assim, aquela onda e vai embora, assim, sabe? É interessante pensar nisso tudo, porque tudo isso tem relação com o perispírito. Mas tem relação com os aspectos espirituais que estão ligados ao espírito. Mas está ligado também às provas que a gente tem que viver como encarnado aqui. Então que a gente possa, né, é uma pena que o tempo nosso não permite assim um aprofundamento assim, e até porque me falta capacidade mesmo de aprofundar, de explicar melhor assim, mas a gente possa pelo menos ter conseguido despertar a curiosidade, despertar o interesse assim, que cada um possa buscar assim, mais informações dessa compreensão do perispírito, que não é só uma questão técnica, né? Não estamos falando aqui uma tecnicalidade, não. Estamos falando de questões fundamentais do espírito. E a gente compreendendo isso vai nos ajudar muito na caminhada, né? A gente vai ter a certeza que eu deixo o corpo físico, o que acontece comigo? Eu continuo vivendo com o meu perispírito no plano espiritual. E ele vai levar as repercussões aqui do que foi minha vida, né? Tem um ditado popular muito conhecido que fala assim, ó, o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Parece bobo, parece, né, parece popular, mas encerra assim uma sabedoria profunda, porque é exatamente isso. O que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. Eu levei uma vida de quê? De egoísmo, vivendo só para mim, prejudicando todo mundo, arrumando inimizades de um lado e de outro na vida. É essa vida que eu vou levar daqui. Ou, na outra ponta, né, eu procurei, né, enfrentar minhas dores com resignação, eu procurei fazer o bem na medida que eu podia, né? Nós não somos santos, né? Nós não vamos pular para espíritos superiores de uma hora para outra, mas dentro da nossa possibilidade do momento, eu peguei e fiz o meu melhor na caminhada ali. É essa vida que eu vou levar para lá de lá. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. Mas a gente leva sempre. Não existe um intervalo, não existe uma interrupção, né? O corpo físico ele tem, né, um tempo determinado, tem um prazo de validade, né? O corpo espiritual ele é né, pela dádiva divina, é um instrumento de evolução do espírito que ele nos pertence. Conforme o espírito vai evoluindo, cada vez vai ficando mais sutil, mais leve, mais rarefeito esse perispírito, né? Mas, né, não adianta a gente abordar muito essa questão de espírito superior se a gente não está lidando nem com a nossa questão aqui de espírito inferior. Então vamos manter aqui o nosso foco no nosso estágio aqui, compreender bem as funções do perispírito da maneira que a gente está aqui agora, porque essa é uma informação muito importante para a gente continuar aqui na nossa trajetória. Vai ser importante para quando a gente desencarnar também e futuro afora, né? Porque, repetir, né, como nós falamos, está ligado a diversos aspectos morais e provacionais da nossa etapa aqui na Terra, né, o perispírito. Muito obrigado pela atenção de vocês, né? Quem sabe em outro momento a gente retorna ao tema para estudar mais, para conversar mais sobre isso. Muita paz, muita luz a todos, né? Que o Evangelho de Jesus possa ser essa luz que há de elevar a vibração do nosso perispírito pela transformação que há de causar no nosso espírito, pela renovação, por aquilo que modifica lá naquilo que nós somos, na essência, esse espírito imortal. Muito obrigado, muita paz a todos.